Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. Está no ar o J5, seu jornal do fim da tarde, da Causa Operária TV. Antes de iniciar, peço aos companheiros que ainda não são inscritos no nosso canal, que se inscrevam e ajudem a fortalecer uma imprensa operária revolucionária 24 horas no ar, sempre ao lado aí dos trabalhadores, em defesa das suas reivindicações, das suas pautas. Também peço aos companheiros que ainda não são membros da COTV que se tornem membro e ajude a financiar essa imprensa 24 horas no ar. Curta e compartilhe esse vídeo e faça aí a COTV chegar a todos os companheiros, todos os trabalhadores do Brasil e do mundo. Bem, a gente está aí rumo aos 100 mil inscritos, para menos de 10 mil para essa meta, né? Para os companheiros que se inscrevam na COTV. Hoje, eu, Vetter, falo aqui de Blumenau, e o meu companheiro, o Márcio Roberto, diretamente na Bahia, Salvador. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, né? Esse comecinho de tarde aqui, trazer as principais polêmicas do dia. Temos muito assunto interessante aí para tratar, não é, Matheus? Você falou corretamente, né? O pessoal que está nos assistindo aí, se inscrever no canal, virar membro, compartilhar. E para chegar a 100 mil, nós só iremos conseguir chegar a 100 mil se as pessoas que nos assistem colaborar, compartilhando o vídeo, né? Chamando mais pessoas para se inscrever. Já passamos dos 90 mil e, oxalá, esse mês, antes do mês de maio, a gente chegue aí a 100 mil inscritos, né, Matheus? Exatamente. Então vamos aqui já esquentar motores, né? Poderia deixar nessa semana o tema central é a questão da decisão do Supremo Tribunal Federal, em que torna aí o Moro suspeito, no caso do triplex do Guarujá, do Lula, e a notícia aqui do jornal O Globo dá conta que o Supremo deve confirmar em plenária a decisão de Fachin que anulou condenações de Lula. O entendimento de que o processo não poderia ter julgados em Curitiba tem apoio até mesmo entre ministros favoráveis à Lava Jato. Márcio, parece aqui que a Lava Jato, o STF, descobriu a pólvora, né? Aí em 2021, eles descobrem que o Moro não teria competência para julgar esse caso, porque o suposto crime não teria sido cometido no Paraná. Verdade, o crime não foi feito aí no Sul, né? Já quer dizer que houve crime, né? O interessante aqui o X da questão é justamente essa, Matheus. Toda a imprensa, né? Todos os jornais da burguesia, você pega o Estadão, o Folha de São Paulo, o Jornal Globo, né? E os demais jornais principais aí da burguesia, eles vêm colocando a questão de que o STF, né, vai manter a decisão do Fachin, né, de que o Moro não teve condições de julgar o Lula. Ele foi parcial, né? Ele usou de questões pessoais para condenar o Lula. Só que aí a campanha da imprensa, né? Essa campanha da imprensa é uma jogada para que Lula seja julgado no DF, né? E que no DF a burguesia pretende que ele seja condenado e vá para a cadeia novamente. Toda a imprensa está fazendo essa campanha para que ele volte para a cadeia. Essa questão da suspeição do Moro, por exemplo, né? Isso aí, só para entender a parte anterior, essa suspeição do Moro é uma vitória do Lula. É uma vitória, inclusive, dos movimentos populares que fizeram aquelas centenas de manifestações, né? Houve várias manifestações pelo Brasil antes do impeachment da Dilma, né? Durante o processo de impeachment, depois.
contra Lula ser preso. Quando Lula foi preso, houve manifestação até que Lula chegou a sair. E um dos resultados dessas manifestações, né, é justamente a suspensão do Moro. Né? A gente viu aí que você me colocou, parece que eles inventaram a roda, né? Só que isso aí faz parte dessa pressão. Outra coisa interessante com relação à suspensão do Moro é dizer que foi a vitória para Lula pelo seguinte, que agora, né, Lula pode ser candidato. A questão, quando você coloca que Lula pode ser candidato, isso aí vai totalmente contra o próprio interesse da burguesia. Que a burguesia não quer de forma alguma que ele seja candidato. Né? E, ao mesmo tempo, mostra, né, que está muito longe, a vitória está muito longe de ser alcançada, porque o próprio, ao STF, o STF decidir que Lula deve ser julgado em Brasília, lá eles podem condenar e Lula não ser candidato, mostrando que não devemos acreditar nessas instituições. O STF já mostrou várias vezes que não está do lado do povo brasileiro, né? Então, há necessidade de uma verdadeira mobilização, uma mobilização de rua, uma mobilização grande, para garantir que Lula seja candidato, porque não, se depender da empresa burguesa, se depender da burguesia, Lula não será candidato. Se depender do próprio STF, também não será candidato. Se Lula for julgado novamente em Brasília, ele não será candidato. Então, nós teríamos que garantir que Lula tenha seus direitos, todos os seus direitos políticos, de volta imediatamente. Não podemos continuar com essa farsa total. Até quando vai essa farsa? Nós não podemos admitir mais isso. Não é, Matheus? Exatamente. Bem, como tá na pauta do dia aí, né? Como o companheiro Márcio falou, a questão da candidatura do Lula. Tanto é, Márcio, que a imprensa burguesa, em vários momentos aí, tem destacado quais seriam os vices do Lula, né? O Lula, inclusive, chegou a fazer uma declaração no Twitter, depois a gente pode até colocar aqui, que é mais uma tirada de sarro do Lula. Ele foi consultar a Constituição para ver quantos vices ele tem da imprensa. E falando diferentes. A primeira, Os Divergentes, é o nome do portal, em que eles falam que o vice de Lula, Ciro reage com virulência. A canetada do juiz Edson Fachin, que liberou o ex-presidente Lula para candidatar-se em 2022, moveu o quadro partidário eleitoral. Até uma união PT-PSDB está sendo cogitada. Uma outra matéria aqui da Gazeta do Povo é o seguinte: Luísa Trajano da Zine Luiza para vice na eleição presidencial 2022. E por último, o jornal destaca: Lula brinca sobre chapa com Calil, terceiro vice em uma semana. Até que a imprensa burguesa está tirando onda, né? Porque a imprensa burguesa tem dado tantos vices para o Lula que a gente nem sabe mais de tanta criatividade. Chega a colocar um cara do PSDB, um cara do Partido Novo para ser vice do Lula. Isso daí também mostra a preocupação da burguesia em torno dessa questão da candidatura do Lula, Márcio, não é mesmo? É isso aí. Você vê que nem ao menos foi garantido o direito de Lula, o direito consumado, né? Não está consumado ainda que Lula poderá ser candidato. Por isso que exige uma manifestação popular para garantir, para consumar e colocar o Lula como candidato de fato. Agora, o problema do vice, né? O problema do vice a gente tem que levar em conta o seguinte: se colocar um empresário novamente como vice do Lula, isso aí vai criar uma desmoralização no meio da população pobre e trabalhadora. Não pode haver outro erro como o Michel Temer. Todo mundo viu qual o objetivo do Michel Temer como vice da Dilma, né? Fizeram o golpe, ele mostrou agora que o golpe ele fez parte de todo o planejamento do golpe que culminou com a derrubada da Dilma, né? Por isso que tirou
a Dilma e ele continuou lá tranquilamente até quando o outro presidente foi eleito, né? Ele fez parte do golpe. Nesse caso, assim, se houver um vice da burguesia, isso aí vai desmoralizar toda a luta, toda a movimentação em toda a candidatura de Lula. Porque o que se espera nesse momento é que o vice de Lula ele seja uma pessoa popular, né? Ele tem que ser de um movimento de luta. Além de ser de um movimento de luta, ele tem que ser destaque. Ele tem que fazer parte de uma luta real, como por exemplo, se a gente pegasse o companheiro João Paulo do MST, né? Isso aí ele representa a luta contra o latifúndio, é uma luta real. Se você pega o pessoal, os petroleiros, né? Isso aí é uma luta pelo petróleo nacional. Se você tiver você tem que ter um vice que ele represente esses anseios populares. Tem que fazer parte da CUT, ou do MST, ou do movimento dos petroleiros, ou de outro movimento em geral, mas um movimento de luta e que a pessoa tenha destaque nesse movimento, né? Se você chegar e colocar um vice do movimento de esquerda, né? Isso aí vai abrir uma grande mobilização, porque aí polariza. Porque um elemento da luta, ele vai polarizar e vai ter aquele confronto direto da esquerda com a direita, né? Coisa que não acontece. O fato da imprensa burguesa estar especulando com relação ao vice, dando ideia sobre a questão do vice, é justamente por causa que eles querem minar já a candidatura do Lula. Eles sabem que não vai ter um apoio massivo se for um candidato como o Michel Temer foi para Dilma. E está a todo vapor, toda a imprensa, da mesma forma que eles estão agora procurando o meio que Lula vai para a cadeia, eles ao mesmo tempo estão a todo vapor também fazendo especulações de quem deve ser o vice da Dilma. E você viu que os três elementos citados aí, né, para ser vice Lula, tudo elementos da burguesia. São representantes da classe dominante, não representantes dos trabalhadores. Eu acho que é isso aí, Matheus. Tem que ser eu acho que tem que ser uma pessoa o vice do Lula nesse caso, ele tem que ser ao contrário do que a imprensa está colocando. Tem que ser aquilo que represente a luta de fato dos trabalhadores, como é o MST contra o latifúndio, como é a CUT contra os patrões em geral, como é os petroleiros em defesa de um petróleo nacional, não é, Matheus? Exatamente. É tanta cogitação aí, ô Márcio, que eu até esqueci de citar um aqui que a gente separou, e que eu acho que inclusive é o mais escatológico de todos, que é uma matéria aqui da Gaúcha, né, a Zero Hora. Ex-ministro de Bolsonaro, general Santos Cruz, descarta a hipótese de ser vice de Lula. Rompido com o capitão, o general diz que é a favor de um governo que promova a paz e a união nacional. É igual você falou, Márcio, a corrida aí em torno de uma candidatura, de um vice que desmoralize totalmente a candidatura Lula, está a todo vapor, né? Ao ponto aí da imprensa burguesa destacar um general e um ex-ministro do próprio Bolsonaro, sendo que a candidatura do Lula é uma candidatura que naturalmente é uma oposição ao Bolsonaro, ou seja, cogitar aí um vice bolsonarista ou até mesmo ex-ministro do Bolsonaro é uma coisa que só tem como único objetivo minar a candidatura do Lula, né, desmoralizar. Mas também cabe a gente ressaltar que além dessa manobra de tentar minar, é igual o Márcio colocou, eles estão tentando por várias vias, né? A principal deles é condenar o Lula no Distrito Federal e torná-lo inelegível novamente. Mas se isso daí não for possível, eles já estão tentando desmoralizar a candidatura do Lula e interferir na política do Lula, né? Propondo aí esses nomes direitistas, como o Tasso Gereissati, a dona da Magazine Luiza, que inclusive já compôs governos do PT, né, num outro período, o
o general aí, Santa Cruz, e entre outros elementos direitistas, a gente aqui citou apenas alguns deles, mas fica claro aí a manobra da imprensa burguesa que percebe que a corrida eleitoral de 2022 já está a todo vapor, com confronto entre Lula e Bolsonaro, tenta interferir de várias maneiras. Né? Uma peça da campanha eleitoral de 2022 é justamente a pandemia, Márcio. 3 mil mortes por Covid-19. Total já pode ter passado de 410 mil no Brasil, apontam pessoas. Cientistas fazem projeções levando em conta a demora na entrada de registros de hospitalizações e mortes no sistema de monitoramento oficial. É de mente já público que os altos números aí apresentados no Brasil, eles são apenas uma parcela do número real, né? Existe, desde o início da pandemia, uma subnotificação em massa, com várias manobras aí que o governo buscou fazer. Tem regiões que a gente noticiou aqui, como o caso de BH, que os índices aí de morte por insuficiência respiratória, que não entram no coronavírus, aumentaram consideravelmente do início da pandemia para cá. Ou seja, segundo a matéria aqui do portal, o número, que já é um número exótico de 300 mil, poderia ser na casa de 410 marcos. É um crime aí hediondo que a burguesia está cometendo contra os trabalhadores, né? Ao ponto de a gente nem saber qual é a dimensão da crise que a gente está enfrentando. Primeira coisa que eu acho, companheiro Matheus e queridos ouvintes que estão nos assistindo, primeira coisa é mostrar que a direita ela é a principal responsável pelo caos social e sanitário. A gente não pode tirar da conta dessas mortes a direita. É a direita que aprovou o plano neoliberal de entrega de todos os recursos brasileiros para os banqueiros. Mesmo durante a pandemia, o dinheiro dos banqueiros entraram em dias. Não ficou de pagar nem um centavo dos banqueiros. A direita fez isso. A direita cortou dinheiro da saúde de todos esses últimos anos. O quanto que ela pode sugar da saúde para colocar no bolso dos banqueiros, ela tirou. Sem falar daquela quantidade imensa de dinheiro que tirou da saúde pública para colocar na saúde privada. Sem falar das empresas privadas que estão recebendo dinheiro, grande dinheiro para administrar hospitais públicos e não administra de forma alguma, deixa o caos. Então, assim, esse caos que está aí, que não tem maca, que não tem, que coisa absurda, tem locais que não tem maca, não já tem mais seringa, não tem mais agulhas, coisas fáceis de serem feitas, serem produzidas. O Brasil é um país que tem inúmeras indústrias que podem fabricar todos esses itens aí que estão faltando nos hospitais. Isso é bom mostrar que Bolsonaro, ele não é o único responsável. Governadores também são responsáveis, tal quanto o Bolsonaro, com essas mortes, com essa quantidade absurda de mortes, com esse genocídio, né? Você vê que ontem foram 150 pessoas por hora, foram 3 mil pessoas que morreram, né? Todos os governadores, inclusive governadores de esquerda, como o governador da Bahia, fazem parte desse processo de genocídio, dessa quantidade imensa de mortes, que poderemos chegar até, ainda nessa semana, a 500 mil mortes, né? Uma coisa interessante que nós temos que denunciar a burguesia e todos os governadores, porque 86% dos trabalhadores, Matheus, continuam trabalhando, os trabalhadores, as indústrias estão funcionando a todo vapor. São milhões de trabalhadores nas indústrias funcionando. E é justamente nesses locais industriais, nesse acúmulo de pessoas que está sendo gerado nos ônibus, nos metrôs, né, que está causando a maior quantidade de óbitos. Os trabalhadores
de carteira assinada, os que estão fichados de fato, 86% estão trabalhando, mostrando a total farsa de todos os projetos que a burguesia vem fazendo até agora. A burguesia com Bolsonaro e com os governadores. Acho que por enquanto é isso. Bem, a gente separou um trecho aqui da análise política do companheiro Rui, no último sábado, em que o companheiro aborda um pouquinho mais esse problema da pandemia, da direita e dos governadores e a sua culpa na situação que a gente atingiu, né? Pedir para a produção subir o vídeo e depois a gente comenta um pouquinho, Márcio. É importante notar que a nossa opinião sobre o problema é muito diferente da opinião da esmagadora maioria da esquerda, que atribui o problema exclusivamente ao governo Bolsonaro. Não há dúvida nenhuma de que o Bolsonaro é o principal responsável do problema, né? Uma vez que ele está no governo federal, por um lado, e por outro lado, ele desprezou o perigo da pandemia e negligenciou tomar as medidas necessárias. Qualquer governo minimamente sério teria constituído aí um verdadeiro plano de guerra. Inclusive, muita gente fala demagogicamente que isso aqui é uma guerra. Só que é uma guerra no sentido de fazer demagogia, de chamar o povo a se unificar de trás dos governantes, mas não tem medida de guerra nenhuma. Tá? O Bolsonaro, nesse sentido, ele é culpado. Muito culpado, o principal culpado. Mas é um erro muito grave da esquerda de deixar de criticar os outros responsáveis, que são os governadores estaduais. Né? E aqui nós temos que falar muito claro, não dá para você excluir nem mesmo os governadores dos partidos de esquerda, do PT, do PCdoB. Não dá para excluir nenhum governador. Quando a pandemia começou, né, nós falamos que era necessário todo um plano para enfrentar a questão da pandemia e que o enfrentamento não poderia estar baseado apenas numa única medida, que é o isolamento social. Que o isolamento social é uma medida mais política do que efetiva para o combate à pandemia e que seriam necessárias várias medidas para controlar a situação. Né? Hoje, né, passado um ano de pandemia, quer dizer, no começo da pandemia, alguns governos poderiam se justificar dizendo que não tinham unidades hospitalares suficientes porque não tiveram tempo de se preparar, o que não é bem aceitável como explicação. Né? Quando as coisas começam a se desenvolver com essa rapidez, você procura atuar também com rapidez, né? numa escala de tempo emergencial. Afinal de contas, também você estabelecer um leito hospitalar com aparelho de respiração não é um bicho de 7 cabeças. Os aparelhos de respiração existem, são produzidos industrialmente. Né? O leito hospitalar também é uma coisa simples de se fazer. Seria necessária uma vontade política de socorrer a população, de evitar o caos, e uma organização política para fazer acontecer. Não há nada de extraordinário nisso. Bem, aí está um trecho da análise política do companheiro Rui. Você pode conferir ela na íntegra aqui no nosso canal, no acervo da COTV. Ela acontece todos os sábados, às 11h30, sempre ao vivo, né? Então aqui, Márcio, eu gostaria que a gente aprofundasse um pouco mais esse problema da pandemia, né? Que é um caso que ele, embora ele seja bastante noticiado, mas ele é pouco discutido, né? Tem muita coisa encoberta aí. Por exemplo, você citou a questão dos trabalhadores em home office, né? A principal política aí dos governadores é a questão do lockdown, né? É uma manobra demagógica desses governadores, uma vez que é a política
menos custosa aí para o estado que eles governam. Em geral, eles não têm que investir nada, como ao contrário do que se eles quisessem combater a pandemia, né? Eles teriam que abrir hospitais de campanha, testar a população, comprar vacina, vacinar, etc. Então eles decretam lockdown e a população fica à mercê aí, uma vez que eles não dão nenhuma alternativa para a população sobreviver. Então a matéria aqui destaca que 79,7 milhões de trabalhadores trabalham em empregos que não têm condições de trabalhar no dito home office, ou seja, são trabalhadores que necessariamente têm que trabalhar de forma presencial, sejam garçons, manicures, uma faixa grande aí da população trabalhadora que não existe emprego para essa população de forma home office, né? Lógico, um contingente bastante expressivo da própria classe operária, né? Uma vez que as indústrias, os prédios, todos esses trabalhos não têm condições de você fazer à distância. O que é uma questão bastante preocupante que a gente deveria discutir é que essa política desastrosa da direita, apoiada por setores da esquerda, fez com que em 2021, sem auxílio emergencial nem nada, 62,4 milhões de brasileiros, quase um terço, isso corresponde a 29,5% da população, começassem o ano abaixo da linha da pobreza. E cabe destacar que no Brasil a linha da pobreza é bastante baixa, né? Você tem que receber muito menos que um salário mínimo aí para ser considerado abaixo da linha da pobreza. Então, vamos discutir um pouco esse problema aqui, Márcio, porque a esquerda em geral também não tem uma política para enfrentar a pandemia, né? Acaba indo aí na esteira da direita, apoiando medidas restritivas sem nenhum auxílio, sem nenhum aporte à população trabalhadora. Isso aí, Matheus. Dá para a gente perceber que a saúde pública, ela não é um problema meramente técnico, né? Ela é um problema político. Você vê que uma camada da população, ela fica sem nenhum tipo de direito. Nós estamos colocando aí a população abaixo da linha de pobreza, aí tem o pessoal desempregado, aí tem os camelôs, aí tem os feirantes, aí tem os pequenos comerciantes, né? E você tem a grande maioria dos trabalhadores das indústrias, que é uma maioria imensa aí de operários que estão sendo obrigados aí todo dia a trabalhar, não é? A política da direita, né? Dá para você perceber que a questão é tão política, não é técnica, que eles ignoram os pacientes. A população chega nos hospitais, né? Ela não, primeiramente assim, a população em geral, ela não é testada. A gente vive ao Deus dará sem saber se estamos com o vírus ou não para lá e para cá. Aí tem aquelas pessoas que o vírus não manifesta de uma forma cruel. Tem várias formas que o vírus desenvolve em cada corpo. E o povo em geral, a população pobre e trabalhadora, não sabe nem que pegou o vírus, né? A direita, ela toma suas medidas, não tem nenhum tipo de explicação. Simplesmente tira lá a medida, né? Lockdown, fica em casa. Ao ficar em casa, não se discute como é que vai fazer para o trabalhador ficar em casa. Se ficar em casa, vamos ver como é que faz com as grandes indústrias, fechar as indústrias. Se é para ficar em casa, como é que fica a questão dos transportes coletivos? Como é que fica os metrôs? Como é que fica os ônibus? Se vai ficar em casa também, as pessoas, os patrões, vão pagar quanto? Vão pagar o salário tudo certinho? O pessoal que não tem salário nenhum, vai receber quanto? Vai ser essa esmola aí, essa menos que a esmola de R$150? Então, assim, e outra coisa, não há de fato lockdown. Você vai nos bairros, as feiras funcionam.
Você vai, os bancos estão funcionando com filas imensas. A frente da a Caixa Econômica agora, com com a nova parcela do auxílio, qualquer local da manhã, pela manhã cedo, se você passar em qualquer agência da Caixa, em qualquer cidade do Brasil, de norte a sul, se você passar na frente da Caixa 8 horas da manhã, você vai ver aquela fila imensa de trabalhadores. Aí você vai ver. Então, assim, a direita, a burguesia, ela ignora completamente a vida dos trabalhadores. Não está nem aí. Eles não se preocupam se vai morrer 300 mil, 500 mil ou 1 milhão no dia. Não tem preocupação sobre isso. Por isso que os hospitais faltam tudo, por isso que eles não fizeram hospitais, por isso que não tem testagens, por isso que não tem vacina. Com relação à vacina, é bom até. Foi uma decisão política de não vacinar o Brasil. A gente colocou aqui no último programa. E está sendo agora evidenciado. O próprio governo Rui explicou isso aí na análise. Eles decidiram vacinar os países europeus primeiro, os Estados Unidos. E outros países ricos por aí afora. Mas, no grosso modo, países pobres como a América Latina, da África, não serão vacinados. Pessoas da América Central não serão vacinados. E eles não estão preocupando quando é que essa vacina vai sair, né? Então, assim, essa questão é tudo uma questão política. Eles decidiram que a população pobre deve morrer e não tomam nenhuma medida eficaz. Manda ficar em casa sem dar nenhum tipo de assistência e, ao mesmo tempo, o trabalhador é obrigado a ir trabalhar todos os dias, porque os patrões não liberaram também. Realmente, Márcio. A situação é tão grave, eu destaquei aqui duas matérias que eu acho bem importante a gente discutir nesse ponto aqui, que é, não sei se você viu, está inclusive nada de vacinação, está tendo já roubos, né? A mão armada, as vacinas, que o Diário Causa Operária, ele dá conta que homens roubam vacinas de posto de saúde em São Paulo. Esse roubo ocorreu 2 dias após ação semelhante acontecer no Rio Grande do Norte. Então, a matéria dá conta que pelo menos 2 homens armados renderam funcionários da UBS da Vila Império 2, em Americanópolis, São Paulo, e levaram 98 doses da vacina contra a Covid-19. Não houve feridos. 2 homens teriam chegado de moto, rendido uma enfermeira e perguntado pelas vacinas. Eles então se dirigiram ao refrigerador e levaram todos os frascos disponíveis. A situação é tão grave que aí na falta da vacina já começa a surgir um mercado paralelo da vacina, né? Porque, vamos pensar, se eles estão roubando é porque há saída, né? E com certeza há um setor aí da população que pagaria muito bem por essas vacinas que não existem, Márcio. Isso aí, Matheus, você vê, né? Isso aí, uma coisa que é interessante destacar com relação a isso aí, companheiro Matheus e os demais que estão nos assistindo aí, é que a burguesia, ela está se vacinando. A burguesia já tomou suas doses aí, né? Você vê, tem esse roubo aí das vacinas, que não garante que não foi um crime, como é que fala, encomendado aí por alguma parcela da burguesia que ficou de fora do bolo. Os caras são capazes de fazer qualquer coisa. Também não me estranharia se a própria população fosse atrás também e pegasse as vacinas e fosse em algum setor. Porque também, assim, ao mesmo tempo que a burguesia se vacinou, que a burguesia fica em casa, que a burguesia tem todos os seus... A burguesia, assim, a burguesia ela não lava um copo. Já tem aquelas centenas de funcionários, de empregados domésticos para cuidar da limpeza da casa e tudo mais. A casa gigantes. Eles ficam na casa lá meses sem se ver. Moram nas casas gigantes. Eles estão vacinados e tem médicos à disposição 24 horas. Uma camada da burguesia que está sem dinheiro, que está em crise, deve ter tomado a atitude dessa aí. Encomendar uma pessoa para ir lá e roubar no posto de saúde vacinas. Né? Porque a população, ela chegou numa situação assim, calamitosa. Ela olha, não tem vacina.
Ela olha, não tem álcool em gel para ela, não tem nada, não tem dinheiro. O que é que ela vai fazer? Será que vai chegar nesse extremo aí de começar a sair atacando aí tudo quanto é posto de saúde para cada um por si, Deus, cada um por si, Deus com todos? Cada um vai tentar tomar sua própria vacina, já que não há, vai invadir com um método de sobrevivência, uma coisa bem selvagem, parecendo da época do mundo bárbaro, né? Uma época bem antes da civilização. Como é que vai ser essa situação? Uma coisa assim, muito preocupante. Outra coisa que faz parte disso aí também, Matheus, que já é de outro setor, é assim, ao mesmo tempo que a população não tem vacina, não tem nada para se proteger do corona, ela está sem comida e está acontecendo a população ir lá e arrancar a comida dos mercados grandes. A gente destacou no programa anterior e continua acontecendo. A população ela se junta lá, em determinado horário, vai em um supermercado grande e saqueia o supermercado para encher a sua despensa. Porque qual é o pai de família, qual é a mãe de família que vai aceitar ver seu filho morrendo? Ninguém vai querer, ninguém vai aceitar. Por mais calmo, por mais tranquilo, por mais honesto que seja o trabalhador, ele estando sem comida e vendo seu filho definhando, ele não vai aceitar, ele vai tomar a comida com as suas próprias mãos em algum local, né? É por isso que, diante dessas questões, que tem a ver com o assunto primeiro, Matheus, sobre a questão da candidatura do Lula, do STF, do Moro e tudo mais, é por isso que há a necessidade de que, nesse momento agora, né, a gente não pode esperar mais, né? Nós devemos aproveitar a oportunidade, tem todo esse debate no STF, tem essa questão da suspensão do Moro, e já colocar na rua a candidatura do Lula, né? Chamar os companheiros do PT para já começar a exigir que Lula seja o candidato, porque não há outra forma. Porque essa burguesia, da forma que ela está aí, com Bolsonaro e os governadores, elas já decidiram. A população vai morrer e não está nem aí. Elas não têm nenhum tipo de sentimento. Elas não se preocupam. De fato, então cabe a nós da esquerda, cabe aos movimentos populares agora, né, transformar a candidatura de Lula num fato consumado, já para poder chamar a população para defender ele. Então, acho que um assunto tem a ver com o outro, porque a burguesia não faz nada, então tem que ser nós, os trabalhadores, fazendo isso aí, né? Exigindo fora Bolsonaro e todos os golpistas, exigindo auxílio emergencial que garanta a sobrevivência de uma família trabalhadora, né? Que não pode ser nunca inferior ao salário mínimo. Esse salário mínimo que é muito, muito aquém do salário que deveria ser, e se fosse baseado na Constituição Federal, não pode ser menos de R$5.000. Como é que uma família de 4 pessoas vai sobreviver com menos de 5 mil reais? Aí a burguesia libera 150. Outra coisa da burguesia também, Matheus, eu estou falando demais, vou encerrar agora, ó, é o seguinte, você liga a imprensa, você vê os jornais, você vê o rádio, você vê a televisão, é o tempo inteiro colocando a culpa no cidadão. É o cidadão que não coloca máscara, é o cidadão que usa a mesma máscara, é o cidadão que não carrega álcool em gel para onde vai, é o cidadão que aglomera, é o cidadão, é o cidadão, é o cidadão. Você vê que a própria esquerda nas redes sociais, porque elas não estão indo para a rua, né? A gente vai falar isso no próximo ponto, elas ficam atacando a população. Gratuitamente. O trabalhador está confuso, está sem dinheiro, está sem perspectiva, está com a corda no pescoço, não sabe se vai sair de casa e vai voltar doente, não sabe se vai para o hospital e vai ter vaga, não sabe se tiver vaga vai sair vivo, porque tem famílias inteiras aí que já morreu, tem casos de crianças órfãos, porque morreu irmãos, morreu pais, morreram avós. Você vê família de 12 pessoas, sobrou uma criança. Aí a pessoa fica sem essa perspectiva. A esquerda, ao invés de explicar, de colocar a situação, mostrar de fato como é que deve ser, o que acontece? Fica atacando gratuitamente, seguindo, fazendo coro da direita. Né? Isso é uma coisa lamentável. Aí é uma coisa muito grotesca com relação à esquerda, Matheus. Desculpa que eu falei demais. Não, tá certo. Até sobre o que a gente estava referindo, o problema sério da população, tem uma matéria do Diário Causa Operária que deve divulgar para mostrar
qual é o caráter desse governo, né? Além de deixar a população sem vacina, sem leito de UTI, sem oxigênio, sem de internação, sem auxílio social, dando todos os recursos aí da população para os banqueiros, para os grandes capitalistas, agora eles também, Márcio, há um direito histórico para trabalhadores, que é o salário. Então, mais um benefício foi cortado dos trabalhadores em 2021. Reunião do CODAF, ocorrida na terça-feira, dia 23, decidiu por adiar o pagamento de até um salário mínimo para 2022. Esse auxílio ele seria começar a ser pago agora em julho deste ano, né? Ele é um pagamento aí, de acordo com o tempo de trabalho dos trabalhadores, e o governo Bolsonaro simplesmente suspendeu esse pagamento e vai iniciar aí o pagamento de um salário mínimo, de acordo com o tempo de serviço, de 2022 em diante. Ou seja, essa parcela aí de 30% da população trabalhadora que está abaixo da linha da pobreza, que poderia contar com esse recurso, agora nem mais com esse recurso eles podem contar, né? Aí cabe o que você falou, a gente vai ver aí consideravelmente o aumento a saques de mercado, a iniciativas como a gente viu aí na questão da vacina, entre outros, né? Porque o governo, ao invés de auxiliar os trabalhadores nesse momento tão difícil que a população passa, a única coisa que o governo fascista do Bolsonaro faz é atacar os trabalhadores, Márcio. Aí está mais uma iniciativa do governo nesse sentido. Né, Matheus? A situação, toda vez que o governo faz alguma coisa, é sempre um ataque ao trabalhador, né? Você vê que, eu queria falar uma coisa que tem a ver com isso aí, Matheus, que é justamente a questão das prefeituras municipais também. E existem várias prefeituras que estão com salário atrasado, salário do trabalhador. Pessoal que vai em rua, pessoal que coleta lixo está sem receber salário. Eu contestei, eu tive a evidência também, Matheus, de várias prefeituras que não pagam vale alimentação nem vale refeição para os seus funcionários. O trabalhador recebe aquele salário seco de R$1.000, não tem uma cesta básica, não tem vale alimentação, não tem vale refeição, não recebe cesta básica. Tem pessoas morrendo, os prefeitos são assassinos também. Você vê que nesse grau todo aí, nesse envolvimento aí da política nacional, com a questão da saúde, você vê que é um conluio do governo federal com o governador e prefeitos para matar a população, ou de Covid ou de fome. Eles não estão dando uma nova perspectiva. Né? Essa nova perspectiva, quem vai se abrir vamos ser nós, a esquerda. Né? Se a esquerda não colocar o bloco na rua, fazer como se fez no Paraguai, foi no Paraguai a semana passada, onde o povo foi para a rua e invadiu lá sede do Partido Colorado e saiu detonando tudo lá, exigindo os seus direitos. Aqui no Brasil também vai ter que ser assim. Se não for para a rua com força, com pancada, com sangue no olho, para quebrar tudo, para detonar tudo, vai morrer mesmo. Vamos chegar aqui na quinta-feira que vem, Matheus, se nós chegarmos, né? Se nós chegarmos, porque do jeito que a coisa está indo, aí se nós chegarmos aqui na próxima quinta-feira, anunciar 1 milhão de mortos hoje, apenas 1 milhão de mortos. Teve 5 mil mortos na última 24 horas, 10 mil mortos. Porque esse negócio aí está no grande centro, né, nas grandes cidades. Imagina quando chegar nas cidades pequenininhas, cidades de 5 mil habitantes, de 10 mil, que já morreram mais de 10 pessoas em cada cidade. Não existe nenhuma cidade do Brasil com 0 óbito. Sempre tem 10 ou mais. A cidadezinha de 5 mil habitantes já tem 8, 10 óbitos. Imagina quando esse caos total... Porque assim, essa cidade já vive o caos, né? Porque lá não tem oxigênio, lá não tem UTI, lá não tem nada. O pessoal está tudo indo para as capitais. Aí nas capitais é 90%, 100% dos leitos fechados. Então, assim, a burguesia, ela além de sucatear toda a saúde, todos os postos de saúde e tudo mais, deixando faltar até maca, elas agora estão dando jeito de cortar qualquer tipo de dinheiro
que o trabalhador tenha direito de receber. Né? Igual esse benefício aí que você falou, que o Bolsonaro já cortou, já adiou, e aí o ano que vem já tem outra ideia. Mas uma coisa que chama atenção é assim, nenhum real dos banqueiros é cancelado, nem um centavo. Os bilhões e bilhões que é dado todo mês para os banqueiros é dado religiosamente. Não há folga, não há nada. Você vê que o governo é totalmente capacho, o governo não tem nenhum interesse na população. Ele poderia falar assim, não vou pagar os bancos e gastar dinheiro com a saúde. Mas e aí? Não tem essa vontade política, né? Não tem esse interesse, né? É um governo totalmente interessado em matar a população de fome ou de Covid. Tem que pagar quem financiou aí a subida deles, né? Quem financiou o golpe de Estado. É um governo dos capitalistas, é um governo dos banqueiros. Em oposição a isso daí, que a gente propõe a candidatura do Lula, como bem colocou o Márcio, sem nenhuma conciliação com a burguesia, uma candidatura que inclusive tenha como vice um representante dos movimentos populares, dos trabalhadores. Enquanto isso tudo acontece no Brasil, o Bolsonaro está preocupado mesmo em comemorar o golpe militar. No dia 31 de março aí, de 2021, vai ser o dia em que foi dado o golpe militar, em 1964, né? E a justiça autoriza o governo Bolsonaro a manter a celebração do golpe de 64 como marca da democracia. Olha só, o Daniel Silveira, que atacou aí o STF, foi preso por Lei de Segurança Nacional, né? Por ter atacado uma instituição. Agora o Bolsonaro, que está atacando todas as instituições, é um democrata, Márcio. Isso aí é uma chacota, né? Falar isso aí, porque assim, comemorar o aniversário da ditadura militar, né? O aniversário do golpe de 64, isso aí a esquerda precisa responder à altura. Você vê que o cara já faz a comemoração já tirando onda, falando é defesa da democracia. Você vê, a esquerda não pode aceitar, tem que responder à altura isso aí, né? É absolutamente necessário que a esquerda saia às ruas para confrontar esse ato da direita, né? Não pode deixar a extrema-direita na rua. Essa aí é a extrema-direita, na verdade, né? São a cúpula dos militares e Bolsonaro e os seus seguidores. É a extrema-direita que está mobilizando isso aí com todo o apoio da burguesia. Porque a imprensa está dando como... A imprensa não está criticando. A imprensa, a Globo, a Veja, Isto É, Folha de São Paulo, ninguém está questionando isso aí. Você liga os jornais, ninguém coloca, é normal. Cada qual tem seu direito. Se o cara quer defender a ditadura militar, quer defender toda a chacina que houve da ditadura militar, quer defender toda a tortura, que todo mundo sabe como é que eram as torturas, né? Pergunta às mulheres aí, leiam os livros sobre as torturas das mulheres para a gente relembrar um pouquinho, né? Como é que foi. A esquerda não pode, de forma alguma, deixar que a extrema-direita fique sozinha na rua. A extrema-direita, ela não pode tomar as ruas, Matheus, e a esquerda ficar em casa. De forma alguma. A rua é da esquerda, a rua é da luta do povo. Não tem como você chegar e aceitar que a extrema-direita vá para a rua. Aqui é interessante o seguinte, porque aqui, Matheus, o pessoal é muito inteligente. A esquerda vai lá, organiza os atos, está chamando todo o local, todas as capitais vai ter, várias cidades, vai ter o ato da extrema-direita. Aí a esquerda, né, ela vem com essa conversa mole aí, como a gente viu na semana passada, de fazer panelaço, fazer tuitaço, fazer essas coisas todas. A gente teve aqui, ontem, dia 24, foi o tal do lockdown da esquerda. Imagina que coisa ridícula, né? A população está sendo massacrada pela direita, vem a esquerda com o mesmo papo. Mas, então, assim, a gente tem que definir aqui o seguinte, Matheus, que essa comemoração do golpe de 64, isso aí é uma preparação, é uma das preparações
que a direita está se organizando para dar um novo golpe militar. Todo mundo que está nos assistindo tem que estar isso aí, escrever isso aí no papel. Isso aí é um treinamento, é uma ameaça para o novo golpe militar. Esses atos da extrema-direita, ela prepara o clima de todo o povo que é de direita. É por isso que não pode deixar a extrema-esquerda sair sozinha na rua. A esquerda tem que tomar as ruas nesse dia 31, né, e fazer contra-atos. Por exemplo, a gente vamos anunciar agora, não é, Matheus, os nossos próprios atos? Queremos fazer dia 31? Com certeza, Márcio. Os comitês de luta, eles estão organizando atos, contra-atos, né, em todas as capitais onde eles estão organizados. Por exemplo, aqui na região sul, os atos vão acontecer nas 3 capitais do sul, né? Vai ter ato em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais. Aí no Nordeste vai ter em Salvador, em Recife, né, Márcio? Os companheiros podem consultar o site, inclusive, dos comitês de luta, a página dos comitês de luta no Facebook, mas a gente está impulsionando aí a organização de contratos em todas as capitais da federação, porque como o Márcio falou, a extrema-direita ela está assanhada, ela quer sair das ruas aí para comer um golpe de Estado. É necessário que a esquerda, a população organizada, os trabalhadores organizados, coloquem essa extrema-direita aí para correr, né? Abaixem a cabeça abaixem a bola da extrema-direita na pancada, se for necessário. O Partido da Causa Operária, ele é eu acho que aí, inclusive, há uma confusão, né, Márcio, com as nossas posições. O PCA ele é totalmente a favor da liberdade de expressão. A gente acha que o Estado não deve intervir em nada. Mas a gente acha que a população deve intervir. A gente acha que, por exemplo, a extrema-direita, aí no caso do Bolsonaro, não é nenhuma liberdade de expressão porque ele está usando o próprio Estado para isso, né? Mas os bolsonaristas, se eles querem, muito que bem. Só que a gente tem que fazer isso daí ser um risco muito alto para eles, né, Márcio? Se eles quiserem se assanhar para ir lá comemorar, eles têm que pagar um alto preço por isso daí. A esquerda organizada precisa fazer com que esse assanhamento aí da extrema-direita saia muito caro, que os enfrentamentos aí impulsionem uma mobilização em que os trabalhadores voltem às ruas, né, Márcio? Isso mesmo, Matheus. Todo mundo, olha, aqui vale o seguinte, Matheus, aqui vale a seguinte questão. Você que está nos assistindo aí, você que é um ativista, você que é um militante, você que odeia e sabe como é que foi a ditadura militar, que não quer mais não quer mais isso no nosso país. Você que odeia a ditadura de antes e de hoje. Você que defende os direitos democráticos da população. Você tem que sair nas ruas nesse dia 31. Não pode ficar em casa. Como o Matheus colocou, em todas as capitais vai haver ato. Aqui no Nordeste já tem ato marcado no Recife e em Salvador. Em Salvador vai ser na Praça da Piedade, às 13 horas. Né? Então, assim, nas 3 capitais do Sul vai ter. No Sudeste vai ter em todas as capitais. No Centro-Oeste vai ter em Brasília. Pelo que eu já sei agora, né? Poderá ter em outro local. Mas nesse dia 31, entre em contato. Você que é socialista, comunista, anarquista, você que é antiditadura, você que é a favor dos movimentos populares, não pode ficar em casa nesse dia 31. Pegue seu álcool em gel, pegue sua máscara, coloque aquela proteção de plástico na cara, tem aquela roupa que os coveiros usam para fazer exumação. Se você tiver acesso, use também. Use todas as roupas que você puder usar. Se tiver uma roupa de astronauta, coloque o que você quiser vestir para se proteger, mas não dá para ficar embaixo da cama, porque quem tem que pagar o preço é a direita por querer sair na rua. A gente tem que tirar ela da rua. Porque se nós não sairmos na rua, quem ficar em casa vai ser cobrado, viu, Matheus? Porque se a direita conseguir levantar a cabeça nesse dia 31
e houver um golpe militar por causa disso, por causa da fraqueza, da covardia da esquerda, eles serão cobrados, viu? Por isso que nós do PCO estamos aqui insistindo que todo mundo deve procurar onde é o ato, dia 31 aí na sua capital. Se você não está na capital, vá até a capital e participe, fortaleça esse ato contra a ditadura militar do passado e do presente. E os comitês de luta estão organizando, juntamente com o PCO e outras organizações de luta. Exatamente. Bem, deu nosso horário aqui. Eu agradeço a todos os companheiros que participaram. Tati, Novi, Ana Matos, sou eu, Adriano Teixeira, Carla Silva, muito obrigada pelo superchat. Carla, ela destaca: PCO de norte a sul, fora do Brasil, show, golpistas. Desta vez eu consigo. Muito obrigado a todos que participaram aqui. E vamos continuar aí na programação de 4 horas da COTV. Hoje eu, Matheus Vetter, aqui de Blumenau, em Santa Catarina, o companheiro Márcio Roberto, em Salvador, na Bahia, apresentamos o J5, vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre às 5 horas da tarde, e nós aqui estamos todas as quintas-feiras para manter vocês bem informados de um ponto de vista dos trabalhadores. Gostaria de fazer suas considerações finais, Marcos? Eu queria dar um tchau, né, para você, para todo mundo aí, e a gente se encontra dia 31 nas ruas, pessoal. Vamos chamar todo mundo, e quem está nos assistindo aí, se organize para estar nos atos dia 31. E nosso programa na semana que vem vai ser um dia após o ato, então faremos aí um balanço das mobilizações, né, Márcio? Não percam o J5 na próxima quinta-feira. Por